Oi pessoal, sejam bem-vindos à 11ª videoaula de estruturas de dados. E nessa videoaula nós vamos falar sobre fila com prioridade. Na videoaula passada a gente já viu sobre pilha e fila, só que tem uma modificação a mais na fila que seria a fila com prioridade. E tem um exemplo muito simples da gente entender como que ela funciona, que seria uma fila de pessoas. Vamos supor que aqui eu tenho uma fila de pessoas, então eu vou ter meu ponteiro aqui, né, apontando para o começo da fila. Aí vamos supor que eu vou adicionar as pessoas aqui. Só que ao invés de adicionar o nome ou algo do tipo, eu vou adicionar por idade. Então vamos supor que eu adicionei uma pessoa aqui, ó, com 18 anos. Depois eu adicionei uma pessoa com 21 anos. Aí aqui, ó, eu tô sempre adicionando no final, tá vendo? Tô sempre adicionando no final. Vou adicionar mais uma aqui de 22 anos. Só que essa fila daqui, vamos supor que ela é uma fila de atendimento para alguma área da saúde. Então ela vai ter uma prioridade para os idosos. Então o que que vai acontecer? Se uma pessoa tem mais do que 60 anos, ela vai ficar na frente da fila. Ela vai ser atendida primeiro do que quem tem menos do que 60 anos. Então, se eu vou adicionar uma pessoa que tem 40 anos aqui, por exemplo, eu vou adicionar aqui no final. Só que se eu adicionar uma pessoa que tem 65 anos, já é uma pessoa idosa. Então ela tem preferência aqui. Então o que que vai acontecer? Ela vai ser atendida primeiro do que essas pessoas aqui. Então ela vai ficar na frente de todo mundo aqui, tá vendo? Eu vou adicionar uma pessoa que tem 65 anos aqui na frente. Então vai ficar dessa forma daqui, tá vendo? Aí já mudou um pouquinho, né? Eu adicionei no começo da fila aqui, ó. Eu não adicionei sempre agora no final, porque ela tem uma prioridade para os idosos. E se eu adicionar agora uma pessoa com 70 anos? 70 anos? Bom, chegou um idoso primeiro do que ela, né? Então, o certo seria a gente atender primeiro o de 65 anos para depois o de 70, né? Então a gente vai fazer o quê? Adicionar o de 70 anos depois o de 65 anos. Então aqui, ó, a pessoa de 70 anos vai ser adicionada aqui, ó. Tá vendo que tá criando como se fosse uma fila dentro da fila? Eu tenho uma fila de atendimento que é a fila inteira aqui, ó. Só que se uma pessoa, ela é idosa, ela vai ficar nessa filinha daqui, ó, como se tivesse essa fila pequena dentro dessa fila grande daqui, ó. Essa fila daqui que tem prioridade, a pequenininha aqui. Se adicionar uma pessoa que agora tem 24 anos, 24 anos não vai ficar aqui, né? Vai ser adicionado lá no final de tudo. Então, aqui no final de tudo. Se adicionar depois uma pessoa que tem 80 anos, aí já vai ser adicionada depois desses aqui, né? Então eu vou mover todos os jovens aqui pra frente, né? Pra adicionar a pessoa de 80 anos aqui. E assim a fila com prioridade funciona. Ela vai ter como se fosse uma mini fila dentro da fila geral aqui, né? Ou seja, ao invés da gente sempre adicionar no final, a gente vai adicionar meio que no meio também, tá vendo? E se ela tivesse um outro nível de prioridade também, por exemplo, quem tem 90 anos pra cima vai ser atendido primeiro do que o resto dos outros idosos. Então a gente faria o quê? Se eu for adicionar uma pessoa de 91 anos, eu vou adicionar aqui na frente de tudo, ó. Então eu vou mover todo mundo aqui, né? E adicionar a pessoa de 91 anos bem aqui na frente, ó. Tá vendo que agora eu já adicionei aqui no início, né? Então aqui nessa estrutura daqui, ó, na fila com prioridade, eu já tenho que usar mais formas de adição, né? Eu tenho que adicionar no final, adicionar no meio e adicionar no começo também, né? O que foi o caso desse de 91 anos. Então, tá vendo? Agora já tem como se fosse 3 partes da fila, né? Tem a parte da fila quem tem menos do que 60 anos. Tem a parte da fila que tem entre 60 e 90 anos. E tem a parte da fila que tem de 90 anos para cima. Assim que funciona a fila com prioridade. Mas para remover elementos da lista, no caso aqui, chamar, né, atender as pessoas, vai funcionar da mesma forma. A gente sempre vai tirar do começo. Então eu vou tirar esse 91 primeiro, depois esse e assim vai, tá vendo? Para retirar não muda nada. Só para adicionar aqui, a gente vai adicionar os idosos aqui, né, quem tem a prioridade maior primeiro. Então, eu copiei para cá todas as funções da lista simplesmente ligadas, já que as funções são a mesma, né? A gente vai usar as mesmas funções. Eu vou usar até a mesma tag aqui, né? Que é do meu elemento para a lista, porque vai funcionar tudo da mesma forma. Só que eu copiei tudo para esse arquivo daqui, porque tem algumas coisas que eu não preciso, né? Que seria esse remover do final. Eu não vou remover do final, vou sempre remover do início. Então remover do final eu não preciso. E remover do meio eu também não preciso. E vou também mudar esse nome daqui para mostrar fila. Só essas modificações que eu vou fazer até então. Eu vou até tirar esse livro daqui, né? Mudar para fila também. Só para ficar o nome mais parecido com o que a gente vai ter aqui. E para ficar mais organizado, eu vou fazer uma única função aqui embaixo, que seria só a função adicionar. Aí o próprio código que vai escolher se ele vai adicionar no final, no meio ou no início. Então a função adicionar, a gente vai precisar da mesma coisa, né? Que seria o começo da fila que a gente precisa para adicionar. A idade da pessoa que a gente quer adicionar, né? E por enquanto, só, né? A gente só vai precisar disso. Então, como que vai funcionar essa função de adicionar? Vamos fazer então com um único requisito, que é o quê? Se tem mais do que 60 anos, vai ficar na frente. Caso contrário, eu vou adicionar no final. Eu vou até mudar o nome aqui para idade, para ficar mais intuitivo. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Verificar
se a idade é menor do que 60. Se a idade ela for menor do que 60, quer dizer que não é uma pessoa idosa. Então com isso eu vou adicionar no final. Caso contrário, aí agora que vem a minha parte da lógica, né? Pensa aqui comigo. Se eu só tivesse essa parte da lista aqui, ó, que não tem nenhuma pessoa idosa. Se não tem nenhuma pessoa idosa, o que vai acontecer? A primeira pessoa idosa que eu for adicionar, ela vai estar no começo da fila aqui, né? Então, se for a primeira pessoa idosa que eu tô adicionando, eu tenho que adicionar no começo. Então eu posso usar a função aqui de adicionar no começo, né? Então como que eu vou saber se nenhuma pessoa idosa na fila? É só eu verificar o começo, né? Se o meu começo não tem uma pessoa idosa, quer dizer que automaticamente o resto da fila já não tem uma pessoa idosa. Então, basta eu criar um ponteiro aqui, que vai começar do primeiro elemento, e verificar se a primeira pessoa não é uma pessoa idosa. No caso, se ela não for uma pessoa idosa, quer dizer que o primeiro valor aqui é menor do que 60. Então, se o primeiro valor for menor do que 60, não tem nenhuma pessoa idosa na fila. Então, o que isso quer dizer? Essa aqui, se está entrando nesse caso aqui, já é uma pessoa idosa, né? Então, eu vou ter que adicionar no final. Então, tem que adicionar no começo, né? Já que não tem nenhuma pessoa idosa na fila. Aqui só teria esse único comando, né, dentro do if, então eu não vou precisar usar chaves aqui. Aí o que acontece? Então, o começo aqui, começo da fila, tem uma pessoa menor do que 60 anos, quer dizer que não tem nenhum idoso na fila, e o primeiro idoso que eu for adicionar vai ser no início. Caso contrário, caso seja uma pessoa idosa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar andando pra frente até achar uma pessoa que não é idosa para eu adicionar na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar andando, no caso aqui eu vou usar um while, né? Eu vou ficar então andando enquanto a próxima pessoa aqui, ó, for uma pessoa idosa. Então, maior ou igual a 60 anos, né? Então, se a próxima pessoa ainda é uma pessoa idosa, eu tenho que ficar passando pra frente. Até que eu vou achar uma pessoa que é idosa e o próximo não é idosa. Então, é o final da minha fila de idosos, né? Então, eu vou andar para o próximo. Então, é isso que ele vai ficar fazendo aqui então, né? Enquanto o próximo for uma pessoa idosa, eu vou andando pra frente até que eu vou chegar numa pessoa idosa, que o próximo é uma pessoa jovem. Aí ele vai sair desse while daqui e eu vou estar apontando justamente para o último idoso. Então eu vou adicionar um idoso na frente dele, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um novo elemento novo, né? Justamente com o meu número aqui, né, que é o número da idade. Então eu tô fazendo um elemento novo aqui. Eu vou inserir aonde? Vou inserir logo atrás do primeiro jovem. Então o próximo dele, o próximo do último idoso, né, vai ser o primeiro jovem. E o primeiro jovem justamente esse carinha daqui, né. Então tô inserindo ele logo na frente do primeiro jovem e logo atrás do último idoso. Então o próximo do último idoso, do ex-último idoso, né, vai ser justamente a última pessoa que eu acabei de adicionar. Então na teoria o código é isso aqui. Só que ainda tem um caso que pode quebrar o código, que é o quê? E se não tiver nenhum jovem? Se não tiver nenhum jovem, se não tiver ninguém na fila, por exemplo, a primeira pessoa que chegou foi uma pessoa idosa. O que vai acontecer? Se for uma pessoa jovem, não tem problema, porque ele vai adicionar, ele vai chamar a função adicionar no final, né? E adicionar no final, ele sempre verifica se a lista tá vazia ou não. Se no caso aqui a fila tá vazia ou não, né? Só que aqui não tem uma verificação para saber se a fila tá vazia ou não. Então o que eu tenho que fazer? Se ele entrou aqui, é porque não é uma pessoa jovem, né? É uma pessoa idosa. Então se é uma pessoa idosa, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a fila não tá vazia. Se a fila não tá vazia, aí eu tenho que fazer todo esse processo daqui, ó. Mas e se a fila tiver vazia? Se a fila tiver vazia, quer dizer que eu posso adicionar ou no primeiro ou no final, né? Porque não tem ninguém. Então eu posso só chamar a função de adicionar no início e já vai dar tudo certo, já vai resolver o meu problema. Então, se ela tiver vazia, né? É só eu chamar, adicionar no início a pessoa aqui, com a idade dela, já vai estar tudo pronto. E também tem outro problema, porque é o que? Aqui ele tá andando pra frente, enquanto o próximo não for uma pessoa jovem. Mas e se na fila só tiver pessoas idosas? Só tiver, por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa de 61 anos, 62 e uma de 63. Então vamos supor que eu estou adicionando uma pessoa idosa. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse else daqui. Ele vai ver, o começo é uma pessoa jovem? Não é. Então ele vai para esse else daqui, ó. Aí ele vai verificar aqui então, ó. Ele vai pro próximo enquanto o próximo for um idoso. Então aqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. 61. O próximo é idoso? O próximo é. Então vou ver aqui, ó. O próximo é idoso? O próximo é. Então ele vai vir aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Ele vai tentar ir pro próximo e ver qual que é o valor do próximo. Só que o próximo não existe, né? O próximo não existe aqui. Então o que vai acontecer? Quando ele tentar acessar o próximo aqui, ó, vai ser um nulo. A partir do nulo, ele vai tentar acessar o valor do nada. O código vai quebrar aqui. Então o que eu tenho que sempre verificar? Se o meu próximo existe, aqui, ó. Enquanto o meu próximo existir, aí sim, agora não vai quebrar. Porque o que vai acontecer?
Ele vai ver aqui, ó. O meu próximo existe? O meu próximo não existe. Então ele nem vai tentar executar isso aqui, ó. Se o meu próximo não existir, porque é assim que funciona no C. Se eu tenho esse operador E aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai verificar se isso aqui é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, ele vai tentar fazer isso aqui. Se isso aqui for falso, ele já para logo de cara. Ele nem vai tentar isso aqui. Então, se o meu próximo não existe, ele não vai tentar hora nenhuma acertar o valor do próximo. Não vai quebrar o código hora nenhuma. Então, isso aqui é só para evitar que o código quebre, né? Então, na teoria, essa função daqui, ela já tá pronta. Então, só falta a gente testar, né? Então, vamos arrumar aqui a nossa função main aqui para a gente tentar testar esse código daqui. Então, o código vai ficar dessa forma daqui, né, bem pequenininho, porque a gente só vai ter duas funções. A função de adicionar, né, e a função de remover. Então, a gente não vai mais poder ficar escolhendo aonde que a gente vai adicionar ou da onde a gente quer remover, né. A gente vai adicionar onde o código permitir que a gente adicione e remover sempre do início, né. Tanto que eu até mudei a função aqui de remover, eu coloquei o nome só de remover. Então, vamos testar aqui, né? Vamos então adicionar uma pessoa de 12 anos. Uma pessoa de 12 anos aqui. Vamos adicionar agora uma pessoa de 15 anos. Ó, tá ficando no final. Vamos adicionar uma de 19, final também. Agora vamos adicionar uma pessoa de 61 anos. Aí, ó, tá ficando na frente, tá vendo? Vamos adicionar então uma pessoa de 17 anos. Tem que ficar atrás, né? Ele tá ficando atrás. Agora vamos adicionar mais uma pessoa idosa. Vamos adicionar uma de 66. Aí, ó, já tá ficando na frente do de 61, tá vendo? Tá vendo que os idosos estão ficando na frente dos jovens? Então agora vamos atender uma pessoa, né? Vamos remover. A gente tá removendo do início. Sempre removendo na ordem, tá vendo? E o código então tá funcionando. Vamos agora então tentar adicionar só uma pessoa idosa. Tentando adicionar só uma pessoa idosa. Tá dando certo também, tá vendo? Então esse código daqui tá funcionando. Só que isso daqui tá funcionando só com o único requisito, não é? É o que? Se uma pessoa tem mais do que 60 anos, fica na frente. Caso contrário, não tem prioridade. E se eu quisesse fazer mais prioridade? Eu quisesse, na verdade, fazer um negócio diferente aqui, ó. Eu quisesse colocar o int prioridade e que tem uma prioridade maior fica na frente. Como que ficaria isso então? Então agora a gente já vai ter que modificar quase todas as funções, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que inicializar, vou criar elemento aqui. Ele vai ter que também perguntar qual que é a minha prioridade, né, agora. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, int prioridade. Na verdade eu vou colocar em inglês só para evitar de dar conflito com esse nome daqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, que no meu elemento criado, a minha prioridade é justamente aqui eu coloquei ali, que eu tô pedindo para ele criar. Então, certinho. Agora, mostrar a fila. Para mostrar a fila, vamos mostrar em pares, né? Vamos mostrar primeiro o número e depois a prioridade da pessoa. Então aqui eu vou mostrar o que? Primeiro, um número aqui, né? Que é o valor que a gente colocou. E depois a prioridade. Então, mais uma porcentagem de. Vamos fechar aqui, ó. E mostrar então a nossa prioridade. Adicionar no início. Agora, para adicionar no início, eu vou ter que pedir uma informação a mais, né? Vai ser justamente a prioridade. E informar ela aqui na função de criar elemento. De adicionar no final, a mesma coisa, né? Eu posso até copiar isso aqui, essa modificação que eu fiz aqui. A mesma coisa também para adicionar no meio, que no caso aqui a gente nem chegou a usar, né? Na função aqui. Então eu vou remover ela. A gente não usou dela, né? E até então é isso. Aí é nessa função daqui de adicionar que a gente vai ter que mudar tudo, né? Então eu vou até apagar e refazer do zero. Porque o que vai acontecer? Eu vou precisar saber qual que é a prioridade da pessoa. Então quem tem uma prioridade maior fica na frente. Quem tem uma prioridade menor vai ficando atrás. Então eu vou fazer um negócio bem simples, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pra ver como que ficaria. Vamos supor que a gente adicionou uma pessoa de prioridade 5. Então aqui, ó. Uma pessoa de prioridade. Aqui eu tô mostrando qual que é a prioridade. Aí depois eu vou adicionar uma pessoa de prioridade 5 também. O que ele vai fazer? Ele vai ver aqui, ó. Ah, tem uma pessoa de prioridade 5. É a mesma prioridade. Então eu vou colocar logo atrás aqui, ó. Beleza. Aí, então eu vou adicionar uma pessoa de prioridade 6. Ele vai ver, opa, prioridade 6 é maior do que essa prioridade daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar na frente de todo mundo daqui, ó. Então eu vou adicionar ele na frente aqui, ó. Aí depois ele vai sempre comparando. Vamos supor, então, que eu vou adicionar uma pessoa de prioridade 1. Ele vai ver, prioridade 6 é maior do que 1. Aí qual que é o próximo? Prioridade 5. Então não vai aqui não. Então vamos pra frente. Eu tô vendo esse daqui então. Qual que é o meu próximo? É de prioridade 5. Ah não, então ainda não é aqui não. Vamos adicionar na frente. Vamos vir aqui pra frente. Qual que é a próxima pessoa? Opa, não tem ninguém. Se não tem ninguém, então a pessoa de prioridade 1 vai vir justamente aqui, ó. Vou ter que fazer que nem eu fiz, né? Que ao invés de ver se o próximo é um jovem ou não, o que tem que fazer é verificar se a minha próxima pessoa, meu próximo elemento, né, tem uma prioridade menor do que o elemento que eu tô adicionando agora. Ou se, nesse caso aqui, é vazio, né? É só isso que eu tenho que fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a lista ela é vazia. Na verdade, se ela tá cheia, né? Porque se ela tá cheia, eu vou fazer tal coisa. Caso ele seja vazia,
eu só tenho que adicionar na lista, né? Se eu só tenho que adicionar na lista, eu posso chamar qualquer função aqui, ó. Vou chamar a função de adicionar no início mesmo. Então eu vou passar a minha fila aqui, o número, né? Eu vou agora mudar isso aqui de nome, né? Já que a gente não tá mais mexendo com idade. Então eu vou passar o número e também o nível de prioridade aqui da pessoa. Então é isso. Agora, aí a função aqui, ela já vai fazer o papel de adicionar tudo certinho, né? Caso ela esteja cheia, o que eu tenho que fazer? Sempre ficar verificando, né? Se a minha próxima pessoa, ela tem uma prioridade menor, para eu enfiar a pessoa que eu tô adicionando na frente, né? No caso, elemento, né? Eu tô falando pessoa, mas é qualquer elemento aqui, no caso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vamos supor que eu só tenho uma fila com elementos 1 de prioridade. Se eu for adicionar um elemento de 5, de prioridade 5, o que vai acontecer é que ele vai ficar na frente de todo mundo, né? Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, o primeiro de tudo é verificar se a prioridade que eu tô adicionando aqui agora é maior do que a do primeiro elemento. No caso aqui, o primeiro elemento é justamente o meu começo. Eu vou chamar o auxiliar aqui. O auxiliar vai receber justamente o meu começo. Ele vai verificar aqui, ó, se a prioridade que eu tô tentando adicionar aqui agora é maior do que a prioridade do primeiro elemento. Se for maior do que a prioridade do primeiro elemento, eu só vou também adicionar no início, né? Vai ficar na frente de todo mundo. Caso não seja maior, aí eu tenho que ficar percorrendo até achar uma pessoa de prioridade menor ou até achar um nulo, né? Então vai ser o mesmo código de antigamente. Então o que eu vou fazer? Enquanto o meu próximo existir, enquanto o meu próximo tiver uma prioridade menor, no caso, enquanto ele tiver uma prioridade maior ou igual, né, a prioridade que eu tô tendo aqui agora, eu vou ficar andando pra frente. Então, se tem uma fila de só elementos de prioridade 5, e eu quero adicionar um elemento de prioridade 5, eu vou ficar andando, né, enquanto ele for maior ou igual a 5, eu vou ficar andando. Até que eu vou achar, por exemplo, um elemento de prioridade 3, aí eu vou enfiar na frente. Então, enquanto aqui, ó, o próximo existir e esse próximo tiver prioridade maior ou igual, eu vou ficar andando pra frente. E daqui, ó, eu vou ficar andando pra frente. Como vai ter uma única linha de código nesse while daqui, eu não preciso colocar chaves. Então, enquanto isso, eu vou ficar andando pro próximo. Eu vou até adicionar esse aqui na frente do while para ficar mais bonitinho. Então, enquanto tudo isso for verdade, você vai fazer o quê? Andar para o próximo, tá vendo? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se tivesse dessa forma, ia funcionar do mesmo jeito, tá vendo? É só por uma questão de estética mesmo. No caso aqui, eu vou deixar assim, pra gente já ir acostumando. E dessa forma também vai funcionar. Mas, ó, como tem uma única linha de código, eu não preciso das chaves. Mesmo que nem pro if aqui, ó, a mesma coisa vale pro while também. Aí nesse else daqui vai ter mais de uma linha de código, né? Então eu já vou ter que usar chave. Se tivesse mais de uma linha de código nesse while daqui, aí eu também já precisava usar chaves. Então, eu vou ficar andando pra frente até que eu vou achar uma pessoa de prioridade menor. Aí essa pessoa de prioridade menor, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo elemento aqui, né? Então, eu vou criar um novo elemento com o mesmo valor e a mesma prioridade. Aí, qual que vai ser o próximo desse novo elemento? O próximo desse novo elemento vai ser justamente o próximo da última pessoa de prioridade igual que eu achei. Já a gente vai simular isso aqui com alguns números para ficar mais fácil. Enquanto o próximo desse último elemento de prioridade igual, né, vai ser justamente o meu elemento de agora. Então vamos fazer uma fila aqui, ó, bem simplesinha, a gente vê como que ficaria. Vamos supor, tem 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Então é isso. Eu vou adicionar um elemento de prioridade 5, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar aqui, ó. Primeiro elemento tem prioridade menor? Aí, ó. Prioridade do primeiro elemento é menor do que a que eu tô tentando adicionar? Não, né? Eu tô adicionando uma pessoa de prioridade 5. Primeiro elemento é 5, né? Então não tem. Então eu vou fazer o quê? Andar pro próximo aqui, ó. Eu vou ir pro 5. O próximo dele é 5, né? Prioridade é maior ou igual? É maior ou igual. Então eu vou ir pra frente. Então eu vou ir pra frente. Qual que é a prioridade do próximo aqui, ó? A prioridade do próximo é 4, né? Então a prioridade do próximo é maior ou igual? Não é, né? Então esse while daqui vai acabar e eu vou criar um novo elemento com prioridade 5. Então eu vou criar aqui, ó, um elemento de prioridade 5. Então eu criei um elemento de prioridade 5. E qual que vai ser o próximo dele? Ah, o próximo dele vai ser justamente o próximo do meu 5, tá vendo? Aqui, ó, o próximo dele vai ser o próximo do meu 5. Aí, ó. Então esse é o próximo dele. E qual que é o próximo do meu 5? O próximo do meu 5? Aí, ó. O próximo do meu 5 é quem eu acabei de criar. Então o próximo do meu 5 é justamente quem eu acabei de criar, tá vendo? E no fim das contas eu adicionei um elemento bem onde eu queria. Se fosse um elemento 2, o elemento 2, ele, de prioridade 2 no caso, né? Ele vai ficar andando pra frente até que ele vai ver o quê? Ele vai chegar nesse último daqui, ele vai ver. O próximo existe? Isso aqui é a mesma coisa de perguntar aqui, ó. Se o próximo é diferente de nulo, né? Se o próximo é diferente de nulo, é a mesma coisa de perguntar se o próximo existe, né? Então, o próximo é diferente de nulo? Em outras palavras, o próximo existe?
Aqui, ó. O próximo desses dois aqui, ó, não existe, né? Não tem nada aqui. Então esse while daqui vai acabar e vai executar as mesmas coisas. O próximo do novo elemento que eu tô adicionando é o próximo do 2, que é o nada no caso, né? E o próximo do 2 é justamente o elemento que eu tô tentando criar agora. Então eu vou adicionar aqui. Aí agora, depois de tudo isso aqui, né? Vamos ver se tá funcionando isso aqui, né? Então a gente vai precisar mudar um pouquinho aqui também, né? Que a gente vai precisar pedir o valor e também pedir a prioridade, né? Pra pessoa. Então, só com essas modificações aqui, ó, adicionando prioridade aqui e pedindo, já tem tudo para estar funcionando, né? Então, vamos verificar aqui. Eita, deu um problema aqui, ó. Esqueci de encerrar o código antigo, né? Antes de compilar isso aqui. Aí, ó, agora ficou bom. Então, vamos aqui, ó. Adicionar o elemento. Qual que vai ser o valor dele? Vai ser o valor 12 de prioridade 2. Então é isso, ó. Adicionei um elemento de valor 12 e prioridade 2, né? Vamos subir um pouquinho isso aqui. Agora eu vou adicionar mais um elemento. O elemento 71, 78, né? De prioridade 2 também. Aí, ó, ficou na frente desse daqui, ó, porque eles têm a mesma prioridade. Aí, vamos adicionar agora um elemento, o 14 de prioridade 3. Ele tem a maior prioridade que até então, né? Ele ficou na frente. Até então tá funcionando certinho. Vamos adicionar agora mais um elemento. Mais um elemento igual, né? Não tem importância repetir. Vou adicionar mais um elemento igual de prioridade 2. Tá ficando ali atrás. Tá vendo que tá dando certo tudo aqui até então? Então, elemento 19 de prioridade 5. Maior prioridade, né? Vai ficar na frente. Vamos adicionar agora o elemento 23 de prioridade 4. Tá ficando aí, ó, entre o de prioridade 5 e de prioridade 3. Se eu adicionar mais um elemento de prioridade 5, ele vai ficar na frente do elemento que já tinha aqui de prioridade 5. E o legal da gente usar o int aqui, né, que a gente pode colocar número negativo também, né. Vamos supor, a gente quer dar o mínimo possível de prioridade para alguma coisa. Vamos supor, um exemplo bem simples. A gente tá fazendo lista de tarefas de um computador. Então a gente vai ter, por exemplo, o valor 0, que seria o quê? Vamos supor que a gente colocou lá, sempre que você chegar no valor 0, é para você desligar o computador, que você acabou tudo que tinha que fazer. Então, isso tem que ser a última coisa que vai adicionar, né? A última coisa de tudo. Então a gente vai dar uma prioridade bem baixinha, uma prioridade negativa. Aí, ó, ele vai ficar bem aqui no final. E sempre que ele for arranjando nova tarefa, por exemplo, o computador, ele tá fazendo as coisas lá automaticamente, ele vai ter que fazer 15 coisas, por exemplo, tal coisa lá. Aí, esse aqui ele tem uma prioridade alta, porque ele tem que fazer isso rápido. Então, coloca aqui no 9. Aí ele vai sempre fazendo as coisas, retirando as coisas que ele vai fazendo de pouco em pouco, e vai ficando aqui no final, sempre no final, a tarefa dele de desligar, né, quando ele acabar o serviço dele, por exemplo. Então, isso que seria uma vantagem de talvez ter uma prioridade negativa, né? Mas é um exemplo bem simples, um exemplo bem amador aqui. Dá pra gente ver uma utilidade, né, para uma prioridade negativa, talvez, de uma coisa que necessita que fique no final de tudo. Então, no mais, essa foi a fila de prioridade. Essa aqui é o interessante dela, né, um negócio bem legal, fazer, implementar e ver como que funciona também, né. Até ver os números aqui ficando tudo em ordem bonitinho é um negócio satisfatório, né. Bom, pelo menos eu acho bem satisfatório. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.